Daí, pessoal, mais uma resolução. Simplificando a expressão seno de π mais x menos seno de π menos x, obtém-se seno de x menos seno de x, duas vezes o seno de x, menos duas vezes o seno de x, ou ainda seno de menos x. Antes de fazer aí essa espécie de redução, redução a um arco genérico, eu vou estabelecer aqui a regra prática para a resolução desse tipo de redução. Então, vou compor essa regra prática em três partes. A primeira parte, eu faço uma análise. Se a quantidade de π, for uma quantidade quebrada, e essa quantidade quebrada, essa quantidade não inteira, vou pôr assim, a quantidade não inteira. E essa quantidade não inteira, na prática, ela se dá, na maioria dos casos, uma quantidade ímpar em cima, no numerador, uma quantidade ímpar de π sobre o 2. Por exemplo, 5π sobre 2. Ou 3π sobre 2. Ou 11π sobre 2. É uma quantidade ímpar de π sobre 2. Então, isso vai gerar um valor não inteiro, vai gerar alguma coisa, vírgula 5. Então, se eu tenho essa situação, a quantidade de π é uma quantidade não inteira, eu vou alterar a função. Então, eu faço uma mudança de função utilizando a cofunção. Então, se acontecer isso aqui, eu utilizo a cofunção. Ah, professor, mas o que é cofunção? A cofunção é colocar o co ou tirar o co da função. Por exemplo, seno não tem co. Se eu coloco o co, fica cosseno. Então, seno e cosseno são cofunções entre si. Então, se a quantidade de π for uma quantidade não inteira e eu tenho um exercício em seno, eu modifico para cosseno. Se eu tenho um exercício em cosseno, eu modifico para seno. Isso quando a quantidade de π for uma quantidade não inteira. Outra cofunção é secante e cossecante. Também a historinha põe o co e tira o co. E a última relação aí de cofunção é a tangente com a cotangente. Então, eu vou fazer essa troca de função pela cofunção quando eu tenho quantidade de π não inteira. Ok, mas se a quantidade de π for inteira, senhor, quando a quantidade de π, quando ela é uma quantidade inteira, não é um ímpar sobre 2, o que acontece nesse caso? Bom, nesse caso, eu repito a função. Eu mantenho, eu não faço a troca. Então, aqui, repete a função. Então, não preciso o uso da cofunção. Ok, exemplo, senhor. Ah, se for, por exemplo, 7π, se for 80π, se for 4π, se for quantidade inteira de π, eu uso a mesma função. Bom, então aí eu já tenho a situação quanto à função. E a segunda parte dessa regra prática, eu preciso definir o sinal. Eu já tenho como faz com a função. Eu preciso definir o sinal. Então, eu preciso escolher o quadrante. O quadrante que vai me dizer como que é o sinal. E como que eu defino o quadrante? Bom, então, como regra prática também, tu vai atribuir que o x é igual a 30 graus. Isso é uma atribuição, é um valor arbitrário
para a definição do quadrante. Então, essa é uma regra prática. O x ele não vai valer 30, ele vai valer ele vale qualquer valor. Mas eu estou atribuindo 30 para estabelecer o quadrante. Então, é mais ou menos isso que eu vou estabelecer como resolução. Agora, eu vou aplicar esta regra na resolução. Bom, vou fazer o primeiro aqui, ó. Seno de π mais x. Vou fazer separado aqui, ó. Seno de π mais x. Muito bem. Quantidade de π, quantidade inteira ou não inteira? Quantidade inteira, é um π inteiro. Então, repito, eu permaneço com a mesma função. Então, já sei que isso aqui vai continuar sendo seno do arco genérico seno de x. Bom, agora falta verificar se é mais seno de x ou se é menos seno de x. Uso esta regra prática de transformar o x em 30. Lembra que o π radianos aqui, ó, para facilitar em graus é 180, mais o x, estou atribuindo 30. E aí 30 com 130, 210 graus, fictícios, porque eu fiz uma atribuição de x, 210 graus. Aí eu penso, ó, seno de 210 graus. Como que é o seno de 210 graus? Lembra que o seno é eixo vertical, o 200 graus, o 210 graus se situa nesse quadrante, entre 180 e 270, e nesse quadrante eu tenho um seno se projetando na parte negativa. Portanto, o seno aqui é negativo, logo eu tenho que fica menos seno de x. Então, já fiz o primeiro. Vou fazer o segundo. O segundo é seno de π menos x. Olha só, desconsiderei esse menos aqui do meio. Estou fazendo só seno de π menos x. Regra prática. A quantidade de π é quantidade inteira ou não inteira? De novo, a quantidade inteira, inclusive, é a mesma. Quantidade de π é 1π inteiro. Permanece a mesma função. Não vou usar cosseno, não vou usar cofunção, porque a quantidade de π é inteira. Então, tenho aqui seno de x. Só preciso verificar se isso é mais ou se é menos. Uso a regra da atribuição. O π 180 graus menos x 30 graus. E aí eu tenho 180 menos 30, 150 graus. E o seno desse ângulo atribuído 150 graus, ele é positivo. Por quê, professor? Deixa eu fazer a curva, fazer o desenho aqui embaixo. Seno é vertical. Onde é que está os 150 graus? 150 graus ele pertence ao segundo quadrante, né? Ele é entre o 180 e o 90. E no segundo quadrante, os senos se projetam na parte positiva do eixo vertical. Então, eu tenho aqui positivo. Aqui foi negativo, mas aqui é positivo. Então, aqui eu tenho um valor positivo. Então, vai dar zero, senhor? Não, não vai dar zero, porque o primeiro aqui, ó, seno de π mais x. Vou repetir a expressão para ficar bem resolvido. Seno de π mais x, aqui no meio menos, seno de π menos x. Seno de π mais x, isso aqui deu menos seno de x. Substituo menos seno de x. Menos seno de π menos x deu mais seno de x. Então, aqui, seno de x. E aí eu fiquei menos seno de x com menos seno de x. Isso é igual a menos 2 vezes seno de x. E isso observo na alternativa D. Ok?
Então era isso, eu espero que essa resolução contribua no teu estudo, fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.